procedimento futuro dos indivíduos. Com esta noção, abristes novos caminhos na esfera educacional e entrastes na compreensão de que há algo a pesquisar no ser humano, de forma científica e razoável, além do que se revela sob o aspecto intelectual e material. Já começais a conhecer as raízes da alma. É preciso, agora, dar um passo avante e produzir, sabiamente, o alimento que a desenvolva com a vitalidade desejável. Procurar com ardor, redobrado pela exiguidade do tempo que vos resta, o alimento espiritual para aqueles que de vós dependem. Existem fontes fidedignas a jorrar belíssimos servos de conhecimentos espirituais elevados. Estabelecei-vos junto aos pioneiros da nova era da humanidade e senti, em toda a sua grandeza, a beleza do momento que passa. Época virá em que não será mais necessário ao homem possuir um valor acima do comum para encontrar o real sentido da vida, que já será noção comprovada no seio da humanidade firmemente estabelecida em suas conquistas superiores. Hoje, porém, ainda é preciso uma bravura da alma para que vos liberteis das convenções amortecedoras dos impulsos mais nobres. Alistai-vos na coorte dos trabalhadores varonis que, à semelhança dos desbravadores, levam sobre si o peso da descrença de quem os vê partir em busca do verdadeiro sentido de espiritualidade que rege a vida. Quem suar e sofrer ao contato da agressividade do meio estará apto a permanecer em sintonia com o futuro de paz, sonho irrealizável dos que, fracos em sua vontade de progredir, permanecerem comodamente junto às concepções desfalcadas da época do materialismo corruptor. Uma alegria infinita aguarda a humanidade do futuro, pois gozará de um saneamento espiritual e moral jamais esperado. Serão ouvidos os cânticos de Natal anunciando o renascimento, em espírito e verdade, das ideias cristãs em cada homem que se candidatar à permanência na terra, herdando-a como possuidor dos nobres títulos de brando e pacífico. Mas, moldai-vos aos ensinamentos de Jesus e servi como livros palpitantes de verdades eternas, aos olhos virgens que vos fitam esperançosos de uma vida feliz. Encarnai, diante daqueles para quem constituís modelos, os ensinamentos evangélicos que desejardes incuti-lhes nas almas extremamente maleáveis. Servi de sustentáculos das virtudes que, cultivadas no lar, darão ao pequeno ser em desenvolvimento a consolidação de convicções inabaláveis, porque formadoras de sua própria constituição psíquica. Libertai-vos da descrença, vós que sois as semeadoras da vida, a base da sociedade, o leme da humanidade. Assim, a paz do Senhor estará convosco, suas colaboradoras que então sereis. Paz e amor, Nicanor. Capítulo 11, O Mago dos Magos. Entregando-se a pesquisas de ordem sobrenatural, viram-se os homens do passado envoltos em lutas com o plano espiritual mais próximo, exatamente como sucede nos dias atuais, aos iniciadores de uma nova era, no seio da sociedade descrente e materializada. Os espiritualistas do presente contam com a experiência milenar daquelas almas que se revezaram no aperfeiçoamento das condições de segurança para o trabalho espiritual e, a este patrimônio acrescentaram a certeza de que o espírito, ao manusear os valores do conhecimento superior, precisa contar com o lastro de ouro dos sentimentos cristãos. Em se tratando de magia, estava o Oriente muito bem aquinhoado. Seus sábios, inebriados diante da obra do Eterno, procuravam extrair-lhe todos os segredos acessíveis ao entendimento humano e, diante de cada nova conquista, louvavam a sabedoria que de tudo transparecia a seus olhos maravilhados e lúcidos. Observando-os, a divina providência sentiu que atingiriam um grau de elevação suficiente para iluminar os corações sequiosos de paz, possibilitando a compreensão dos objetivos máximos da evolução espiritual às almas que se encontravam sob sua influência direta. Dirigindo-se a atenção para um outro lado do globo, percebia-se a pobreza em conhecimentos espirituais, com a consequente desarmonia de objetivos. Os homens cultos do Ocidente permaneciam sem orientação adequada,
atraídos pelos valores da matéria física. A falta de precedentes elevados de pesquisas bem orientadas, toda cogitação espiritualizada da vida era incluída entre os assuntos desprovidos de base consistente, que a primeira investida do intelecto poderia ruir. Diante de tais perspectivas, raros persistiam além dos primeiros passos. Justificável, em todas as épocas, que ao humilde pequenino ser dirigido pelo mais sábio, poucas luzes seja possível alcançar, entretanto, como admitir que sejam desconhecidas dos que o orientam, as normas mais elementares do bom senso em prejuízo das diretrizes reais do pensamento humano. Em vista disso, estabeleceu-se no espaço severa pesquisa dos elementos capazes de reformar o aspecto constrangedor do caminho escolhido pelas mentes humanas que, em orgias e libações nefandas, incluíam suas próprias divindades. Era a cegueira máxima que se poderiam deixar resvalar almas criadas para o crescimento e para a luz. Observou-os o compassivo e concluiu que toda a força de seus magos reunidos pouco impressionaria a crosta de indiferença espiritual dos filhos desviados. Louco seria quem se propusesse a fazer a represa de tal avalanche de erros. Seria irremediavelmente tragado pela fúria do instinto descontrolado, agravado pelo requinte da inteligência superestimulada nas vibrações de vaidade e amor próprio. Este era o panorama da humanidade ocidental ao tempo de Roma. O desvario atingira o clímax e cada ser, garboso em seu aspecto físico, apresentava, ao lado de uma lúcida mentalidade calculista, sombria interpretação da vida, que a seu ver era um palco onde lhe cabia senhorear-se de tudo. Quem lhes falasse em sentimentos, certamente receberia como resposta estrepitosa a gargalhada e seria, imediatamente, classificado como um fraco, uma criatura falida em seus dons de máscula arrogância, virtude máxima de um povo conquistador. Não ficavam longe quanto ao discernimento, os que lhes sofriam a corrosiva influência. Invejavam-lhes a situação privilegiada e tudo dariam para que se invertessem os papéis, quando passariam a exercer domínio semelhante. E trocavam-se vibrações de ódio, em que o fraco só era pela incapacidade de se organizar para a reação, mas permanecia como um gerador permanente de incalculáveis ondas de malefícios espirituais visadas contra quem o oprimia. Choques violentos sucediam-se e, a pouco e pouco, a situação tornava-se insustentável. A alegria destrutiva deveria ter um paradeiro. Quem assim se comprazia na opressão de seres indefesos, precisava ser esclarecido. Reuniu-se todo o amor que vela sobre a terra. Concentraram-se nobres semblantes em atitude de perquisição dos desígnios divinos. Deram-se as mãos os magos celestes e puseram-se a preparar o caminho. Sondaram o organismo doente que deveria ser saneado, entregando-se à tarefa de um tratamento pré-operatório. O amor, com a força plena de sua magia, desceria sobre a terra na pessoa de Jesus. Aos que tivessem olhos de ver, já não apresentava o mesmo aspecto, a atmosfera espiritual que circundava a terra. Uma interpenetração, cada vez mais acentuada, de fluidos benéficos era feita dia a dia. A luz combatia as trevas decisivamente. Procurava-se preparar com desvelo um ambiente de paz que predispusesse o maior número possível de homens a receber a boa nova. Estava sendo realizada a maior magia que já se preparara na Terra. Abriam-se as esferas siderais e davam passagem ao Mago dos Magos. Em sua mansidão caminhava em sentido descendente, a irradiar ternuras a almas transviadas. Durante séculos, mensageiros do bem tentaram acordar a mente humana para a alegria de iluminar os próprios caminhos. Voltaram, em sua maioria, decepcionados com a acolhida inadequada de seus irmãos. Sócrates, Platão e muitos outros entregaram ao Senhor os talentos multiplicados, porém logo que se retiravam ao lugar de origem no espaço, contemplavam a erva daninha a penetrar o campo cultivado com tanto amor. Assim que regressavam também seus discípulos mais chegados,
Permaneciam os ensinamentos deixados como palavras curiosas, proferidas por mentes privilegiadas. Somente um antídoto proporcional, em sua grandeza, ao mal existente, poderia conseguir o objetivo visado. Assim, continuou o enviado divino sua descida, marcando indelevelmente a época em que a humanidade teve o privilégio máximo desde seu surgimento. Repentinamente os poetas surgiram impregnados de doces e angélicas inspirações. O amor ao belo e ao justo reacendeu-se em grande número de corações. Parecia que algo de definitivo sucedia à humanidade. Por algum tempo deixou o ambiente de ser dominado pelas forças das trevas. Surgiu nas almas que cultivavam a incompreensão total da vida, uma estupefação que lhes anestesiava a ação deletéria. Sentiam-se tolhidas e seriam capazes de afirmar que algo de estranho lhes sucedia, caso tivessem o hábito de analisar-se com imparcialidade e firmeza. Havia uma vibração de realidade para quem considerasse o real como sinônimo de sórdido. O mesmo frêmito de paz e alegria, que pairava em torno do homem impermeável às intuições superiores da vida, fazia-se sentir de modo mais nítido aqueles que traziam seus espíritos em constante ligação consciente com as esferas superiores. Recolhidos em ambiente de pura inspiração superior, os reis magos compreenderam que era chegado o momento de dar à humanidade o testemunho de identificação que colaboraria para o reconhecimento do Mestre dos Mestres. Antes mesmo que Jesus nascesse já estavam a caminho, certos de que iam na direção indicada, pois brilhava diante deles a irradiação portentosa da estrela da vida. A magia branca que se dedicavam era irmã da imensidão do amor de que era portador o mago celestial. Depositaram a seus pés as oferendas que lhe atribuíam o cetro da realeza espiritual, a chefia das coortes angélicas seu símbolo do amor por sacrifício, por renúncia. Davam-lhe a dianteira em todas as realizações espirituais, pois possuía a conquista máxima da vida, era a encarnação imorredoura do amor sem limites. Seria vendido, traído, menosprezado, sem que se perturbasse a profundidade infinita de seu amor. A força que trazia consigo era de molde a transformar a vida do planeta em suas bases mais profundas. Porém, caminharia incógnito entre os homens até que se vissem deslumbrados por sua luz. Deu aos homens o espetáculo da virtude incorruptível ao contato do mundo infeliz. Veio para os cegos, para os coxos, para os estropiados da alma e do corpo. Saiu à rua levando em torno de si a defesa da própria luz, em contato direto com o Pai, numa condição de sintonia jamais igualada por aqueles que, com afinco e dedicação exclusiva, se entregaram ao culto da espiritualidade. Para ele, o pequenino, o aparentemente desprovido de tudo, estava aberta a cascata de luz que se irradia das mais altas esferas espirituais. Amava intensamente. Eis a magia o que nenhuma força desagregadora poderia resistir. Poderoso, ao ponto de possuir o domínio da vida, deixou-se molar e eis que se sublevam as forças da natureza, clamando cheias de espanto. Ergue-se um brado de terrível admiração. Paralisaram-se almas que se dedicavam, desenfreadamente, a cultivar os bens da vida material. Como, então o mestre, o poderoso mago que fazia voltar ao corpo inerte as forças dinâmicas da vida, desprezou os bens materiais, a tal ponto que se negou a utilizar o poder que possuía em defesa própria. Era espantoso. Admitia-se que tolerasse, com relativa superioridade digna de sua grandeza, os remorques, as injustiças, o massacre físico mesmo, mas não ao ponto de dar ao adversário a vitória final. Aquele era um mago diferente, raciocinavam intrigados. Que motivos teriam tolhido sua ação a ponto de se entregar à destruição? Era inexplicável, pensavam em suas concepções imediatistas e propunham-se a investigar. Abria-se o campo a nobres descobertas. Estava lançada a semente que somente exímio jardineiro poderia trazer com êxito.
Espantosa havia-se-lhe a convicção nova que trouxera e colocara diante do ambiente perturbado dos seres humanos. Amar os que o perseguiam e caluniaram. Envolvera com a ternura esclarecidos que se consideravam réprobos diante de todos. Estendera mãos compassivas aos párias da sociedade. Invertera os valores da vida. Quem, em sã consciência, teria agora a coragem de se colocar acima dele e reprimir rudemente o erro, repudiar insensivelmente o infeliz? Quem se atreveria a julgar-se superior a seu irmão, quando ele se colocar abaixo de todos lavando os pés de seus humildes seguidores, rudes homens do povo? E passaram a cultivar-lhe a memória aqueles que antes o negariam, pois exigiria uma renúncia por demais dolorosa o fato de quererem atraí-los à espiritualidade sem antes lhes haverem dado o exemplo de um amor sublime. Seria necessário um acontecimento de repercussão clamorosa para que modificassem suas concepções de vida. Quem seria capaz de refazer-lhes a tela do pensamento, sobrepondo imagens espiritualizantes às tintas grosseiras e corrosivas até então utilizadas? Somente o Filho unigênito, por não haver sobre a terra quem o igualasse em pureza, em amor divinizado e sublime. Quem a ombrearia com o puro, o inigualável? Quem possuiria sua brandura e sua mansidão? Quem seria, como ele, capaz de trocar a grandeza inacessível das esferas de luz, pelo pó do solo da terra, cisnado pelo ódio injustificável do erro contra a verdade? Cumpriu sua missão e deixou a herança do seu exemplo, a luz de suas palavras, a doçura do seu amor. Aquilo de que o homem necessita, como socorro urgente e básico para sua iluminação, foi amplamente divulgado pelos atos e palavras do Mago dos Magos. Paira sobre toda a humanidade seu amor envolvente. Há milênios o procuramos embora permaneça ao nosso lado. Desfaçamos as sombras que nos envolvem e ele nos surgirá, luminoso e belo. A vitória é do bem. São imensas as hostes de luz que se preparam para o reencarne na Terra. Ela pertencerá, finalmente, a seus legítimos herdeiros, aqueles que se filiaram ao Pai generoso, em nome do qual nos veio falar seu divino Filho. Magos do bem em potencial surgem aos milhares, sob a forma de almas que o amam e pretendem segui-lo. Estendem seu poder sobre toda a carne, pois já não é mais segredo para a humanidade fortalecida pelo amor, que todos nós somos capazes de realizar as grandes mágicas que o Pai nos reserva num futuro de luz e de paz. Falam as almas dos mortos, curam-se os doentes, transforma-se o panorama da terra. E ele ressurge em todos os corações. Tem duração eterna a magia do amor que trouxe à terra. Alistai-vos em suas fileiras e a paz vos virá aos corações. Que Jesus esteja convosco. Ariel. Capítulo 12. A sociedade. Sendo a sociedade síntese dos indivíduos que a compõem, reflete com precisão suas virtudes e defeitos. Deste modo, só serão verdadeiras as reformas sociais cujos princípios forem sentidos e vividos pela maioria dos homens. Como sabemos, o exemplo é mais eloquente do que o conselho ou a repreensão. Quem sente, pois, as injustiças sociais e aspira por reformas capazes de amenizarem a sorte de seus semelhantes, medite profundamente no que foi dito acima. Que força de persuasão pode haver em quem prega a igualdade de riquezas, sem saber dividir espontaneamente aquilo que possui? As palavras proferidas em nome da propaganda de suas ideias muito menor força terão do que o exemplo. Procurando distribuir com os menos afortunados os bens materiais e intelectuais que alcançou, estará cooperando de modo eficaz para a reforma social, não só influindo verdadeiramente sobre algumas criaturas, como no conjunto da sociedade em que vive. Entretanto, a aplicação das ideias que traduzem fraternidade e amor, requer amadurecimento na capacidade de renunciar em benefício do próximo, sem o qual esses princípios não chegariam a ser verdade e vida. Pode-se apreciar uma doutrina, verificar seus méritos, mas não conseguir executá-la realmente, havendo ainda o perigo da insatisfação e do desequilíbrio,
provocados pelo desajuste entre o pensamento e a capacidade de realização. As mentes humanas agem como prisma que intercepta os raios puros da luz, refratando-os em cores. Por vezes, o pensamento que desejamos propagar vai adquirindo diversos aspectos nas mentes que atingem e muitas toma a cor vermelha, que evidencia a paixão descontrolada de quem não orienta com sabedoria os ideais. Uma obra, para ser sólida, precisa ter bases pacientemente sedimentadas. Nenhuma cúpula, por mais bela que seja, permanecerá por muito tempo elevada para encantamento dos que lhe apreciam a arte, sem estar sustentada por sólidos alicerces. Não resistiria aos embates do tempo, ruindo fragorosamente, causando tristeza e decepção a seus arquitetos. Tomar por ideal a fraternidade e contribuir para sua implantação no seio da sociedade humana é, por certo, o caminho do dever. Entretanto, cuidar para que a construção se faça de modo concreto é muito importante, a fim de que não se despedace, levando de roldão a esperança e a fé na vitória do bem sobre o mal, pois atribuiriam o fracasso à impossibilidade dessa realização, transformando em utopia, embora o insucesso apenas devesse ser atribuído ao fato de não terem sido medidas devidamente as possibilidades das pedrinhas formadoras dos alicerces de tão nobre empreendimento. O cristianismo, conjunto de postulados morais que virá implantar a fraternidade social, muito mais que em palavras, baseou-se no exemplo daqueles que sinceramente o tomaram como bandeira. O exemplo deixado pelo Cristo, que aplicou o tempo vivido na terra ao piedoso serviço de soerguer e consolidar as almas ansiosas e sofredoras, a serenidade com que viveu seu ideal, mesmo no momento do supremo sacrifício, e a vibração de renúncia, de amor e de perdão que estendeu a todas as criaturas, foram as pedras sólidas sobre as quais se colocaram as outras que se vêm ajustando à construção magnífica do edifício cristão. Cremos que, mais solidamente contribuiremos para a concretização desse ideal sublime, transformando-nos em pedrinhas consistentes embora pequeninas, que se disponham a renunciar à vaidade de serem apreciadas como componentes da cúpula deslumbrante, em benefício do papel de sustentáculos da obra que carece de tempo e paciência para ser realizada de forma duradoura e indestrutível. Akenaton. Capítulo 13. Jesus. O humilde servidor do Oriente que vos fala vem de longínquas plagas espirituais render homenagem ao Mestre, cuja sabedoria não exigiu escolas iniciáticas para impor-se à consciência da humanidade, como um sol de radiações eternas. Ninguém o iniciou. Sozinho, poderia realizar grandes prodígios. Exemplificou como a criatura deve comportar-se na busca do aprimoramento espiritual. Foi um modelo incomparável e desde o seu advento ninguém pode alegar ignorância ou sentir-se desamparado na solução dos problemas da vida. A Terra deixou de ser um exílio depois de iluminada com a sua presença entre os homens. Antes de projetar sua influência direta sobre o cenário da civilização romana, a luz do seu espírito já envolvia toda a espiritualidade circundante da Terra com uma aura de harmonia indescritível. Antes de ser Jesus, já era entidade da mais alta hierarquia espiritual. Em minha encarnação na Índia, tive a felicidade de estabelecer contato com as verdades espirituais que amo. Considerava uma terra de sonhos em que as maravilhas da vida eram devidamente apreciadas. Entretanto, as emoções que me inspirava a visão dos belos cenários eram sentidas como através de um véu, em virtude de serem muito mais nítidas, para mim, as vibrações de alegria no plano espiritual. A intensa felicidade inspirada pelo contato com a natureza era puro reflexo do sentimento de ser arrebatado aos domínios do que se acostumava classificar de real. Que maravilhosa vida que dava movimentos ágeis aos pés que corriam sobre os campos. Que encantamento permitia beirar-nos das lindas paisagens, gravando no íntimo do ser as imagens cheias de doçura de um lago ao pôr do sol. Que generosidade do Senhor colocar-nos em tal paraíso. Víamos, nas flores,
pedras preciosas a rolar sobre o tapete da relva, e lamentávamos os que permaneciam emparedados em seus palácios, ignorando os quadros grandiosos que a natureza oferecia. Porém, tudo isto era somente o cenário em que se desenrolava a feliz realidade de uma obra humana que nada deixava a desejar, diante de tal exuberância externa. O clímax de tal ambiente pertencia ao homem, ser em que se desvelara a criação. Fundia-se nele a dupla característica da realização material e espiritual. Através do pensamento tornava-se colaborador desta obra miraculosa. Entendia e dela podia participar. Milhares de seres, durante séculos, inebriaram-se do perfume que exala a investigação dos círculos espirituais. Imenso é o número dos que se sentiram atraídos por esta vibração irresistível que transforma a vida num canto de louvor ao Ser Supremo. Viveram nesta atmosfera de sonhos, jamais igualada. Grava-se, indelevelmente na alma, a lembrança da paz então desfrutada. Quem possui o mais, jamais se satisfará com o menos, e onde quer que passe a viver, estará farejando no ar grandezas desconhecidas por seus irmãos menos felizes. Será tido a conta de visionário. Identificá-lo-ão como criatura que desperdiça energias em contemplar coisas inexistentes, e muitos ficarão penalizados diante dos prazeres a que está impedido de entregar-se, por sua índole desajustada com as atividades comuns. Jesus recrutou seus seguidores entre aqueles que haviam passado por experiência desse teor. Possuíam a capacidade de abstrair-se do ambiente físico, deixando-se envolver por sua vibração de amor puro. Como explicar que por ele passassem, indiferentemente, milhares de criaturas desprezando a oportunidade de se esclarecer? Que fenômeno impedia grande parte dos que o viam, de entendê-lo e senti-lo? Havia uma dificuldade enorme entre os seus seguidores, para assimilar-lhe os ensinos. Parecia-lhes ouvir cariciosa melodia, que estavam impedidos de fixar na memória. Cessada sua vibração, diluía-se no ar, incapaz de permanecer a vibrar em cordas menos diáfanas. Houve, porém, os que puderam absorvê-la em grande parte. Vinham preparados por milénios de provações rudes, ou haviam recolhido o néctar fertilizante das verdades eternas em encarnações anteriores. Discípulo muito chegado, pude colocar-me a seu lado como uma taça que recolhia a linfa do amor de forma abundante. Em outras encarnações, colhera junto a espíritos esclarecidos que me serviram de mestres as primeiras gotas da água da vida. Verdade é que muito me faltou ainda a incapacidade receptiva para absorver tudo o que ele possuía para dar. Paralisado em minha estupefação, sentia-me pequeno demais para acompanhar-lhe os voos da mente pura. Porém, em nenhum lugar senão ao seu lado era feliz. Buscara durante toda a vida o fio que me religaria às verdades eternas. Transplantado dos ambientes puros da espiritualidade hindu, onde recebera preparação para seguir o mestre dos mestres, contemplara, com visível horror, a deturpação do amor, única lei a que meu coração se poderia submeter. Houve, porém, o dia em que o mestre chegou e recolheu-me a seu aprisco. Entendi suas palavras, pois estava a esperá-las. Meu ar de sonhador não era sintoma de inércia. Buscava-o avidamente, pois sabia que o encontraria. Não poderia definir com palavras tais sentimentos. Eram intuições inarticuladas. Ultrapassavam os domínios do pensamento expresso. Brilhou nova luz em meu caminho quando o vi. O tempo parou deixando de existir, pois só se contam os dias antes de ser conhecida a eternidade. Dentro dela não existe o relativo. O Senhor chegara. A vida começara. Toda a nostalgia era do passado. Passei a vibrar no outro plano a que era chamada, irresistivelmente, pela força magnética de Jesus. Sentia-me completo, pois havia finalmente alguém que me entendia e em cujo semblante eu contemplava a mágica doçura das expressões angélicas. Eram desagradáveis os ambientes humanos. Já não me importava. Havia onde dessedentar-me quando o ressecamento espiritual parecia iminente. Eram rudes os homens.
Facílimo era perdoá-los, com Jesus a mirar-nos. Seu magnetismo arrastava-nos às raias do inconcebível, e vi reunidas num só ser, todas as grandes virtudes. Se o universo desaparecesse, nele se poderia observar a maravilha do divino a entrosar-se no humano, síntese que era de todas as altas qualidades do espírito, ligadas, por amor, a um corpo perecível. Toda a beleza criada pelo Pai na terra, ainda era pobre para exteriorizar-lhe as virtudes indescritíveis. Assim sentíamos todos nós que o apreciávamos, embora ainda não o pudéssemos compreender totalmente. O azul do céu foi testemunha do enlevo em que o ouvíamos, preparando-nos para as situações difíceis. Como mestre, não nos ocultava que no futuro teríamos de dar provas do muito que receberamos. Temíamos o momento em que aquela luz desaparecesse de nossos olhos carnais. Voltaríamos a identificar a paisagem constrangedora do caminho, obscurecida pela ausência de sua irradiação divina. Com a sua partida, chegou a luta, a treva, a prova. Novamente vi-me a braços com a rudeza do ambiente, tentando vencer a saudade e a tristeza. Apagara-se a luz que fazia a treva inexistente a meus olhos e senti o dever de acender a pequena chama da minha fé para não me deixar ficar à margem da estrada. Forças novas surgiam em mim, como um acréscimo de azeite à lâmpada que por desnecessária houvesse permanecido esquecida. Sentia-me caminhar com menos dificuldade do que em minha estrada solitária de antes. Meu olhar que até sua chegada vivera a fitar a distância em expectativa, voltava-se agora para o caminho, a identificar a paisagem na qual era preciso continuar a agir. Pus-me de pé e recomecei nas bases novas de quem se sente inteiramente transformado. Chegara o momento do testemunho e seria fiel. Em minha profunda confiança no futuro, consegui aurir as energias que me permitiriam cumprir sua vontade, embora não desfrutasse mais de seu convívio reconfortante. Amei, vivi, sofri, sempre iluminado pelo desejo ardente de revê-lo. Não conservava mais os olhos fitos em um ponto incerto do caminho, mas sabia o que procurava. Tudo o que passara não importava. Era preciso caminhar, porque mais adiante o encontraria. Busquei encarnações sucessivas, na Índia, no Egito, na Atlântida. As mesmas reações me tomaram sempre ante suas mensagens. Assim sucede a todos que o encontram. Ele se revela através da inspiração crística, surgida em cada época através dos meios disponíveis. No Egito, pelos mistérios de Isis e Osíris; na Atlântida, em seus templos suntuosos onde eram conservadas cuidadosamente as revelações do plano superior. Na Índia, na Grécia, onde quer que houvesse um ser de boa vontade, ele penetrou em seu coração. Houve vários focos, atraindo os que o amavam. Jorrava luz e o espírito se sentia ela imantado. Altas entidades espirituais, expoentes do conhecimento e da verdade, vieram ao mundo em épocas sucessivas, preparando as sementes que agora se espalham por toda parte a produzir árvores acolhedoras, sob cuja sombra pode o viajor repousar e alimentar-se dos frutos da espiritualidade. A verdade não é mais cultivada em ambientes fechados como pomares destinados a guardar com exclusivismo o produto do labor espiritual. O Senhor espalhou suas sementes de modo indiscriminado. Em concorrência ao erro, que se propaga com as formas mais aperfeiçoadas do progresso material, colocou rijos troncos, sustentadores da ramagem exuberante das verdades do Espírito. A toda parte onde vos dirigirdes, encontrareis seus enviados. De acordo com a sua promessa, bocas humildes falarão em seu nome. Seres que antes se julgavam incapazes de constituir-se em seus enviados ver-se-ão envolvidos em sua inspiração, para que se fortaleçam e tomem parte no movimento de renovação do planeta. Bem identificais a semelhança dos tempos atuais com as descrições do Apocalipse. Porém, não vos deixeis envolver pela tristeza que revelam em suas cenas. No mesmo instante em que foram trazidas como mensagem divina, foi mostrada sua finalidade libertadora e construtiva.
É uma bênção a possibilidade de ser cientificados dos eventos finais do ciclo. Assim, mais facilmente despertareis para a necessidade de vos ligardes aos vossos sonhos de purificação. Fixai-vos, mentalmente, nos olhos lúcidos e meigos do Divino Amigo e procurai segui-lo. Felicito-vos, filhos bem-amados, pela transformação que se avizinha. Como Jesus, desejamos a renovação necessária, ansiando por luz, liberdade e amor. O mundo melhor que se construirá, compensará 1000 vezes as lutas sustentadas pelo seu advento. Navegando atualmente sob um céu ameaçador, tereis redobradas as vossas energias após a tempestade, quando o sol vos atingir, para gáudio inaudito de vossos espíritos. Recordai as palavras de Jesus. Ouvi-lhe a voz serena prometer as bem-aventuranças e acariciar a cabecinha dos pequeninos. Fazei-vos confiantes como eles e deixai-vos envolver pelo seu amor, que é a força renovadora, vitalizante de todos os seus bem-amados filhos. Estendei-lhe vossas mãos e recebei seu amparo na hora em que mais dele necessitais. João, o Evangelista. Capítulo 14. Irmãos da Terra. Quando o Salvador, mensageiro do amor divino, desceu ao vosso mundo, ouviu-se suave melodia, glorificando o Criador do Universo e augurando paz aos homens de boa vontade. Os pastores, envoltos nas vibrações indescritíveis deste cântico, puseram-se a caminho à procura daquele que se fazia pequenino para melhor vos amparar e engrandecer, Jesus. Contemplando-o, sentiram-se jubilosos diante da cena singela e humilde que, através dos séculos, haveria de comover toda a humanidade, num eterno convite à meditação, ao esforço consciente no bem. A vibração mais pura do amor estava presente na terra, porém só a sentiu quem realmente trazia o coração cheio de boa vontade, em condições de amar sem restrições o Verbo Divino. Hoje o Senhor renova seus apelos e o fato se repete. Quem alimentar disposições positivas poderá captar o sentido profundo do cântico de fraternidade que ressoa por toda parte. Como os pastores, sentir-se-ão tocados de uma certeza íntima quanto ao caminho que os levará ao Pai. 2 milénios são passados sobre o advento de Jesus na terra e a harmonia de suas palavras mansas, exuberantes de ternura, encontra-se abafada pelo ruído apocalíptico do dragão voraz da discórdia que reina entre os homens. Entretanto, eles não se encontram abandonados. O Senhor continua a envolvê-los e muitos conseguirão reviver as emoções enternecedoras dos pastores humildes. Serão justamente os que procuraram manter-se em contato maior com a criação e não perderam de vista sua origem espiritual, conseguindo captar as harmonias de confraternização entre a terra e o espaço infinito, compreendendo que não existem fronteiras entre as diversas moradas da casa do Pai. Ouvem os hinos de amor universal que marcaram de forma indelével o dia do nascimento de Jesus, qual mensagem de felicidade, proporcionando a cada ser a certeza de sua filiação divina. Dentro da mesma vibração fraterna, viemos ao vosso encontro cumprir um programa de despertamento espiritual. Temos a missão de atrair a compreensão superior da vida aos que não creem, mas conservem a boa vontade em seus espíritos e de fortalecer o ânimo daqueles que, embora tendo fé, sentem-se oprimidos pelas dissensões inconsistentes em torno da verdade. Através de milênios vêm lutando envoltos pelo nevoeiro que só lhes permite distingui-la parcialmente, porém entrarão agora numa era de esclarecimento maior. Se souberem firmar-se em seus anseios de progresso espiritual, serão plenamente compensados em seus esforços, como herdeiros da terra, dignos de um mundo que se reajuste e progride. Temos esperado este contato convosco, estudando o vosso planeta e alertando, de quando em vez, sua humanidade. Chegamos a esta hora de intercâmbio, na posse de detalhes do que nos permitem colaboração mais íntima com a vossa coletividade. Porém, faz-se necessário que os homens da terra se reajustem aos princípios evangélicos, a boa nova pregada por Jesus.
Logo que haja um índice maior de aproveitamento destas verdades básicas, viremos até vós como companheiros universais, permutando convosco as atividades do nosso espírito a serviço do bem e da verdade que norteiam os ideais superiores da vida. Enquanto isto não suceder, serão inúteis todos os esforços para senhorear-vos dos conhecimentos maiores pertencentes a um grau evolutivo ainda não conquistado através do procedimento cristão de fraternidade universal. O chamado aí está. Meditai, procurando pôr em prática os ensinamentos contidos nas mensagens reunidas neste volume, como se estudasseis uma cartilha de regras fundamentais para bem viverdes na conformidade com a lei divina. Dirigem-se elas a toda a humanidade, procurando orientá-la mediante a palavra autorizada de vossos companheiros mais experientes. A eles nos unimos neste apelo, numa campanha pela assimilação da verdade cristalina que emerge de todas as correntes espiritualistas da humanidade terrestre. Cada uma tentou sintetizar as verdades eternas mediante concepções exclusivistas e seus aspectos resultaram dissemelhantes. Cabe aos homens do presente destruir as barreiras criadas por divergências aparentes, a fim de alcançarem a alegria proporcionada pela certeza que o universo é povoado de almas irmãs cujo Pai é Deus, fonte viva do amor universal. Vosso mundo será transformado num jardim edênico e refulgirá iluminado pelos vossos próprios esforços, desde que domineis os instintos que vos escravizam a posse de vantagens enganadoras e efêmeras. Libertai-vos do imediatismo. Lançai olhar ao universo, não em sua extensão física, mas em sua profundidade de amor infinito. Procurai atingir as dimensões morais e espirituais de cada fato. Então será possível concretizar vossos sonhos de astronautas do universo, pois ser-vos-á concedido passaporte de espíritos categorizados, em condições de usufruir a glória de semelhante vantagem. De Marte continuaremos a esperar que vossos pensamentos e ações vos tornem dignos desta conquista. Então imensa será nossa alegria em receber-vos como mensageiros de mais um orbe liberto do cativeiro da ilusão, que o condenava ao insulamento, impedindo seus habitantes de fruírem a liberdade de se locomoverem no éter infinito como as águias de paz e amor, a serviço das obras sublimes do Senhor dos Mundos. Amor. Capítulo 15. Na subida. No caminho evolutivo, há que refrear a curiosidade e desenvolver o sentimento. Em simbolismo bastante expressivo, comparam-se as duas asas do ser que deseja elevar-se às alturas, ao conhecimento e ao amor. Ambas devem possuir igual robustez para que os voos se façam de forma harmoniosa e feliz. De nada nos serviria desenvolver uma deixando a outra atrofiada. A quem nos arguisse sobre as condições de progresso, nada mais poderíamos responder. Todas as vezes em que for sentida a dificuldade de assimilar as verdades eternas, procure-se a razão na atrofia de uma das forças constitutivas deste equilíbrio necessário. O homem possui sensibilidade e razão. Sejam quais forem as denominações que se deem a estes dois aspectos fundamentais do ser, há que trazê-los em constante esforço de equiparação. A pesquisa excessiva atrai a concentração do pensamento e, consequentemente, das energias criadoras, para a parte intelectual do ser, deixando-o deficiente no que se refere à harmonização com a vida, no contato com os semelhantes. Age como uma criança aplicada em seus estudos, que agrada ao mestre e deslumbra seus companheiros. É o aluno ideal, mas não um ser harmonizado. Construiu para si uma torre, porém esqueceu-se da escada que o levaria ao solo, encontrando-se prisioneiro por imprevidência própria. Quando a vida o obriga a entrar em contato com os problemas de todos os dias, sente que o estão constrangendo a saltar de sua torre, em perigo de fraturar-se desastrosamente. A realização espiritual pode ser representada numa pirâmide de base triangular, por cujo vértice superior peneira generosamente a luz. Quando o pensamento se volta para as altas investigações espirituais, interessado no domínio do equilíbrio representado pelo binômio razão-sentimento,
base sólida da formação harmoniosa do ser. A luz que se estende pelo interior da pirâmide da realização íntima, chega com o tempo a mostrar, em toda sua beleza, o triângulo da base, cujos vértices estão constituídos pelas virtudes sustentadoras do espírito, fé, esperança e caridade. Há, porém, necessidade de que a luz chegue a atingir a base do ser através do trabalho, encarado como condição feliz de atividade, dinâmica harmoniosa do espírito voltado para o bem. Entretanto, conhecido o valor da luz que lhe penetra o ser, geralmente entra a criatura amá-la de tal forma que esquece de utilizá-la, entretido a investigar-lhe as origens. Sucede então que se forma, à meia altura do eixo de sustentação da pirâmide, que neste caso simboliza a personalidade, uma interseção produzida pelo plano mental da curiosidade, que projeta a sombra sobre a base, obscurecendo os sentimentos, por estar a atenção exclusivamente dedicada a investigar. Produz-se assim a retenção das claridades que penetravam pelo ápice, pois somente a parte mediana superior encontra-se disponível. Em breve, saturado em sua capacidade de receber a força que emana do alto, o espírito cristaliza-se e estaciona, até que, identificando o processo de paralisação, resolve utilizar a quantidade de luz que já pode absorver. Retira o plano intercessor e permite que se ilumine a base de sua individualidade, produzindo-se, em consequência, o fenômeno lógico de uma abertura de espaço. Decida que seja energia assimilada, haverá lugar para nova entrada de força superior. Entretanto, somente poderá receber novas claridades, quando tiver permitido que a luz assimilada penetre totalmente as bases de sua personalidade eterna. Frequentemente, o discípulo desejoso de progresso familiariza-se perfeitamente com a teoria de uma escola espiritualista, conhecendo os termos exatos para cada fenômeno e as características com que se apresentam aos olhos do observador. Está intelectualmente preparado. Chega o momento da experiência e ordenam-lhe, age. Sabe o que deve fazer, porém o conjunto da situação de fato o paralisa, porque encontra-se deficiente na produção do amor, que impulsiona o ser a realizar com esquecimento de si mesmo. Estudou, pormenorizadamente, o panorama de ação a que se submeteria, analisou-o demasiadamente, e perdeu o dom de sintetizar, o que o impede de ver a única força que liga todos os elos da existência, o amor. Perdeu noção do conjunto, por prender-se aos detalhes como se, investigando a tessitura de uma flor, ficasse privado do espetáculo do belo jardim em que se situa. Amando a vida mais alta, deseja entendê-la e angustia-se, perdendo a oportunidade de senti-la nos mais insignificantes ângulos da existência. Certo que é inebriante a alegria de pesquisar verdades eternas, mas é preciso estacionar diante das investigações temporariamente irrealizáveis, pois antes de mais nada, exige-se de quem sabe, o dom do equilíbrio e a aplicação adequada das verdades que já conhece. Abriram-se as portas dos templos onde se cultivava a paz através do esclarecimento e os discípulos são enviados a toda parte com a missão de demonstrar amor. Nesta fase da vida planetária, os conhecimentos elevados serão úteis na proporção em que influírem na conduta de renúncia a benefício do conjunto. Em nenhuma ocasião como agora esteve tão procurado e tão necessário, os sentimentos e o amor que a inspira. A maioria dos seres que não tiver mais tempo para uma assimilação demorada da verdade através do intelecto, poderá ser atraída a ela por corações que transfundam o amor, força que coage docemente a renovação interior. A sensibilidade humana é passível de evolução infinita através do intelecto, entretanto, precisamos buscar, no momento, a equiparação da humanidade em um nível médio de evolução. Para isso, um divino intercâmbio se faz necessário. Quem recebeu, deve dar para tornar-se digno de mais receber. Se tendes conhecimentos e eles não vos proporcionam a paz, meditai que a insatisfação não vem do pouco conhecer. Vem do realizar menos do que seríamos capazes.
Se deixarmos para trás a investigação e nos entretivermos na realização despreocupada do bem, a alegria nascerá espontaneamente. Não fazemos o panegírico da ignorância nem do dogmatismo. Porém, pela ordem natural que nos faz caminhar do menor para o maior, compreendamos que há necessidade de investigar profundamente, em primeiro lugar, qual a vontade do Senhor em relação a nós, sentindo-lhe os desígnios em relação ao nosso pequeno cosmo interior, para que, postos em dia fielmente com a compreensão que nos compete, tenhamos cabedal suficiente para interrogá-lo em relação a este ou aquele detalhe de sua obra grandiosa. Não nos cabe conhecer a estrada antes de sabermos quais as nossas possibilidades para percorrê-la. A cada quilômetro perlustrado, receberemos os esclarecimentos necessários à nossa estabilidade. E no caminho evolutivo, se levarmos nos olhos lentes demasiadamente fortes, certamente sofreremos quedas causadas pelo desequilíbrio entre o raio visual que possuímos e a extensão de nossas passadas. Viveremos em expectativa ansiosa, por não estarmos certos da capacidade de ajustar-nos ao que conhecemos. Ao contrário, se olharmos naturalmente à volta, tudo nos parecerá muito bem proporcionado. As verdades para as quais estivermos amadurecidos, ser-nos-ão reveladas numa adição natural que não nos transformará o aspecto exterior, nem nos incapacitará para a fusão necessária com a vida comum. Livres da ação seccionadora da investigação acirrada, permitiremos que as energias criadoras do que o Senhor nos envia se expandam até as bases de nosso espírito. Amaremos a verdade sabendo que seu mais belo atributo é o imperativo de servir e amar. Seremos deuses na proporção direta em que construirmos o bem e nesta certeza encontraremos a esperança de aproximar-nos, cada vez mais, de uma compreensão elevada da vida, vivendo-a mais do que investigando-a. Vibremos de alegria nas compreensões eternas, mas libertemo-nos, constantemente, da interferência indesejável dos planos intercessórios da luz, que se colocam dentro de nós, sob a forma de situações privilegiadas de entendimento e razão. Deu-nos Jesus a prova máxima de beleza e elevação espiritual que devemos procurar alcançar, quando lavou os pés dos discípulos e renunciou a reagir diante da injustiça. Somente para destacar sua grandeza contribuíram gestos que não seriam copiados pelos que se julgam superiores a ele, mas que não sentem a extensão do seu amor. Quem o seguir, de mais nada precisará. A alma iluminada pelo amor que lhe pregou atrai-se partículas desta vibração divina e é capaz de clarear os próprios caminhos com esta simples irradiação. Através do intelecto poderemos forçar vagarosamente a elevação e subir, palmo a palmo, a encosta da grande montanha da realização espiritual. A cada novo passo, porém, apesar de nos sentirmos recompensados, necessitaremos recompor as energias através do trato ameno dos que nos cercam, do carinho produzido pelo amor, e enquanto não estivermos familiarizados com as vibrações do sentimento puro que nos cerca em cada degrau evolutivo, será impossível nova caminhada. Com a alma inflamada pelo amor, a subida a parecer-nos é mais fácil, pois sucederá como se houvesse, no topo da montanha, um poderoso imã, em cuja faixa de atração estivéssemos permanentemente envolvidos. Esta força abrir-nos a uma receptividade espantosa para a compreensão da paisagem externa. Mesmo sem conhecermos tecnicamente as designações que assinalam a estrada da vida espiritual, poderemos entendê-las porque haverá uma luz a circular entre nós e o Criador, tornando tudo mais claro, e não sentiremos dificuldades em afinarmos com os planos evolutivos de que nos aproximarmos. A própria força da vibração do amor encarregar-se-á de manter-nos em constante renovação automática. As estradas do amor e do saber que nos levam ao cume da montanha da espiritualidade parecem muitas vezes paralelas, mas na verdade são convergentes. Há um ligeiro desvio na estrada dos que se entregam, com exclusividade, ao estudo. Quando identificam o engano e começam a aproximar-se insensivelmente da direção certa que os atrairá ao ponto culminante da montanha,
percebem que muito mais importante do que compreender, é sentir, vibrando nos mais doces enlevos que o Senhor nos pode proporcionar. No desvio de sua rota encontraram outros que, atingindo o clímax da caminhada intelectiva, sofreram a mesma transformação benéfica. Unindo-se aos que subiam a montanha por caminhos diferentes, admirar-se-ão de que, tendo iniciado de pontos tão afastados, pudessem encontrar-se a meio caminho. Os que chegarem através da razão, mostrar-se-ão fatigados, e risonhos os que vierem através do amor. Todos lutaram, porém estes últimos levaram a vantagem de ajustar primeiro o coração, acomodando-se ao caminho, para então compreendê-lo. Os outros, compreendendo sem saberem acomodar-se, muitos sofreram e foram feridos. Abraçando-se, fundir-se-ão em vibrações de harmonia e, renovados, caminharão para o alto. Quem poderá então detê-los? Já poderão voar, pois terão desenvolvidas as duas asas da espiritualidade. Não precisarão mais pisar o solo, ferindo os pés. Estarão realizados e felizes. Que o Senhor esteja convosco e que a toda a humanidade seja possível compreender e sentir quão belos são os caminhos que percorre. Nicanor. Capítulo 16. Compaixão. É o sentimento de amor por quem sofre, embora não possamos, muitas vezes, dar-lhe mais do que a certeza de nossa solidariedade fraterna diante das situações penosas em que se enredou pelo descuido dos deveres espirituais. Em nossas frequentes peregrinações sobre a terra, vemo-la como um imenso campo, onde nos cabe o papel do pastor que se alegra todas as manhãs, no contato com as ovelhinhas. Assim como não têm elas consciência do papel que desempenham, entregando-se à renovação de energias no pasto, também vós sois levados, todos os dias, a renovar experiências no campo da vida, a bem da fixação de aprendizagens necessárias que nem sempre valorizais devidamente. Nasce o sol e vemos despertar as almas como as ovelhinhas, movimentando-se em diversas direções. Como pegureiro, observamos os que se propõem a aproveitar as claridades do dia. Que fazem? À semelhança do rebanho pacífico, procuram movimentar-se lado a lado com amor. Enfrentam contrariados as pessoas que os cercam e o trabalho que os espera. Desejariam utilizar o tempo de forma diferente, e classificam o próprio labor de desagradável e inútil, sentindo-se humilhados em submeter-se às contingências da vida que os constrangem a uma disciplina indesejável. Que profunda compaixão nos despertam! Como gostaríamos de transmitir-lhes o sentimento da beleza que há em tudo. Teriam então, ao despertar, um sorriso nos lábios e alegria no olhar. Caminhariam leves, se possuíssem a consciência plena de suas realizações. Aproximamo-nos, procurando transmitir-lhes intuições sadias sobre o objetivo da luta, mas nossos pensamentos esbarram na indiferença contumaz em que estão envolvidos por um hábito longamente alimentado. Revoltam-se contra qualquer instrução tentada através de uma palavra amiga e mais profunda. Envoltos em suas atividades absorventes, deixam-se arrastar como num torvelinho, anestesiando a capacidade de discernir num sentido mais amplo da vida. Procuram nos médicos do corpo a cura para os males que se originaram na alma enferma, digna de compaixão pelas incompreensões em que labora. Vem-lhes a inspiração do alto, encontrando os descuidados de seus deveres espirituais. Se lhes falam em espíritos, há uma imediata associação com fantasmas e assombrações. Estrelas, planetas, espaço, fazem parte das novelas de ficção científica com que se recreiam nas horas vagas. Falta-lhes a disposição adequada para erguer o olhar e absorver ideias novas. Entretanto, à sua volta continuam a disser as mensagens de amor dos que desejam divulgar a verdade, como testemunho da compaixão do Senhor pela humanidade sofredora. Atualmente, uma atividade intensa no plano espiritual remove as sombras dos lugares onde se acolhiam por séculos. Legiões de trabalhadores do Evangelho aproximam-se das cavernas onde o erro se abrigava até então e,
lançando generoso facho de luz a seu interior, convidam-no a sair, a transformar-se em verdade radiosa. A beleza das prédicas de amor que o Senhor inspira aos mensageiros do bem, muitas vezes, tem o condão de transformar os pensamentos sombrios de seus irmãos, alegrando-lhes os corações no reencontro com a luz. Incorporam-se aos trabalhadores da última hora, a lutar